Graça e paz, irmãos. Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesse Tadel e hoje transmitindo aqui da igreja. Ainda estavam rejuntando aqui hoje, por isso nós não pudemos fazer ainda hoje o Tadel presencial. Mas, em nome de Jesus, que você possa receber da mesma forma aí na sua casa, amém? Queria que você abrisse aí sua Bíblia, lá em Gênesis 49, deixa eu abrir aqui, que eu dispensei meu notebook, mas agora eu estou lembrando que os textos iniciais eu deixei nele, mas eu abro aqui na Bíblia rapidinho. Eu falei, não vou precisar do notebook não, porque aí a gente pode ir adiantando aqui. Gênesis 49, versículo 22, se você tiver com sua Bíblia. Aí você abre. Nós temos falado esses dias, né, um pouco sobre liderança eficaz, né? Sobre a liderança. Só um minuto, deixa eu abrir de novo aqui. E hoje nós vamos falar sobre visão espiritual. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto, sobre o material que nós temos trabalhado nesses últimos dias, que é liderança acima da média. Né? Liderança acima da média é um material muito precioso e a gente tem estudado sobre ele. Hoje nós vamos abordar o próximo tema, a quarta palavra sobre esse material, sobre esse livro, e depois eu posso até passar para vocês, alguns irmãos já compraram. Na primeira semana nós trabalhamos sobre senso de continuidade, orientação para resultado e depois intimidade com Deus. E hoje nós vamos trabalhar sobre visão espiritual, tudo em cima desse pequeno texto que nós vamos ler agora aí, que está lá em Gênesis 49, 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Apenas esse texto, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Fale conosco mais uma vez nessa noite, Pai querido, sobre esse personagem, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo nessa noite mais uma vez, para trazer uma mensagem ao nosso coração, para que sejamos mesmo uma liderança acima da média, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou a cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nessa noite e que essa palavra possa chegar em cada lar, em cada coração, Senhor, e cumprir o propósito para o qual o Senhor, ó Deus amado, me direcionou para trazê-la nessa noite. Eu oro, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na primeira semana que nós trabalhamos sobre senso de continuidade, nós falamos que José era um ramo. Então, o ramo, a ideia foi que ele não iniciava nada e nem terminava nada, mas que as bênçãos que Deus tinha ao seu avô, ao seu bisavô Abraão, ao seu pai Isaque, ao seu avô Isaque, ao seu pai Jacó ou Israel, passariam por ele. José sempre teve esse entendimento, então nós trabalhamos isso lá na primeira semana, que José era um ramo. Quer dizer, ele tinha entendido todas essas bênçãos que Deus tinha prometido a Abraão, que passou pelos seus avós, pelo seu bisavô, pelo seu avô, e que também passaria por ele e daria muitos frutos. Portanto, o próximo tema, José foi um ramo frutífero, que fala da orientação para resultados. Então, José, baseado em todas essas promessas, ele sabia que se ele fizesse um trabalho baseado na palavra de Deus, né, firmes no Senhor, ele produziria frutos, como assim nós trabalhamos. E também nós falamos da intimidade com Deus, que o tempo todo José foi provado, mas a Bíblia garante que Deus estava com ele em todos os momentos, em todas as dificuldades. Por isso, né, José avançou, foi um ramo frutífero junto à fonte. Então a fonte aí representa toda, né, o suporte, toda a presença de Deus, toda a bênção de Deus na vida dele. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a visão espiritual. O texto diz que seus galhos se estendem sobre o muro. Então é isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Quando o seu pai, Jacó, né, ele abençoou ali José, quando ele botou ali as suas mãos e decretou essa bênção sobre ele,
começou a trazer à lembrança, né, essas qualidades de José. E uma delas, ele diz que José eram galhos que se estendem sobre o muro, ramos que se estendem sobre os muros. E logo no início eu já queria trazer, né, uma reflexão para mim e para você, que muitos muros se levantam em nossas vidas, na nossa caminhada, e muitos param quando se deparam por algum obstáculo. E aqui nós vamos ver um jovem que teve que superar todas as dificuldades, mas que não temeu nenhuma muralha na sua frente, nenhum obstáculo na sua frente. Pelo contrário, ele foi um expert em superar obstáculos, como assim o seu pai declarou. Então muitos muros se levantam, muitas dificuldades na nossa vida e muitas vezes nos param, nós como líderes, ou talvez né, nós como cristãos, muitas coisas vêm à nossa vida e nos param, e por isso os propósitos de Deus na nossa vida não se cumprem. Por exemplo, limites físicos, intelectuais, limites financeiros, sociais, emocionais, relacionais, espirituais. Por causa dessas situações, muitas pessoas param na caminhada, abandonam o seu ministério, o seu chamado ou a carreira que Deus havia proposto a eles por causa desses motivos. E quando nós olhamos para José, nós vemos que nada é impossível para Deus, que nada é impossível para aqueles que realmente creem nas promessas de Deus, que têm uma visão espiritual. E em cima disso nós vamos trabalhar hoje, então, algumas situações. Portanto, as circunstâncias, as pessoas e principalmente o império das trevas costumam traçar linhas diante de nós dizendo: daqui você não passa. Satanás é mestre em botar, né, em trazer situações, né, de alguma forma criar situações para que as pessoas não avancem em seu ministério. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em Deus, pode saber que obstáculos surgirão, e sem Deus, sem a presença de Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos transpor esses obstáculos. Então a palavra de Deus nos mostra um jovem sonhador. José era um jovem sonhador, e nos mostra também que ele foi um jovem perito em transpor obstáculos. Quando nós vemos toda a história de José, nós vemos ainda jovem que ele teve os sonhos, que a sua família um dia se curvaria diante dele. Ele entendia, nós vamos entender nesses textos, que ele sabia que um dia a família se curvaria diante dele para ser abençoada por ele. Nós sabemos que seus irmãos ficaram enciumados, o venderam como escravo, e ele como escravo no Egito, sofreu, foi preso, humilhado, mas Deus o honrou e ele chegou a ser o segundo homem mais importante de todo aquele tempo, como vice-governador de todo o Egito, e mesmo assim não foi fácil. Ele pega um governo agora que ele teria que ser um grande gestor, né? Havia muita fome naquele tempo, escassez de chuva, então ele estava diante de uma grande dificuldade. E ele poderia pensar: por esse obstáculo eu não passo. Mas José não tinha medo de obstáculo, ele era perito em superar esses obstáculos. Limites, portanto, sempre estiveram diante dele, desafiando a sua fé. Quantos limites, né, desafiam a sua fé, talvez diariamente? Quantas situações, quantos obstáculos, muitas vezes desafiam a nossa fé? E eu queria, trabalhando em cima desses textos, que seus galhos se estendem sobre o muro, nessa noite, que tudo se sustenta com uma visão. Acho que está aí no slide: um líder extraordinário é movido por sonhos sobrenaturais, propósitos semeados por Deus em seu coração, que quase sempre são bem maiores do que ele mesmo. Então, um líder extraordinário, ele é movido por sonhos e propósitos semeados por Deus no seu coração, que muitas vezes são muito maiores do que ele. Por isso, se ele não tem uma visão espiritual de toda a situação, ele acha que é impossível cumprir aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou, o propósito de Deus na vida dele. E nós sabemos, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a definição de fé lá em Hebreus 11 vai nos dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. É o firme fundamento
das coisas que se esperam. Firme, querido, um fundamento firme, uma base firme. E nós estamos convictos de fatos que nós não vemos, mas nós sabemos pela fé, em nome de Jesus, que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia Ele planejou e escreveu a meu e ao seu respeito. Por isso nós não podemos parar. Muitos dizem, por exemplo, na vida cotidiana, né, no mundo secular, que eu tenho o ideal de vida, eu tenho o ideal, eu sigo o ideal, né, eu tenho uma visão. Mas nós que somos da fé, que vivemos pela fé em Cristo, esse ideal, nós devemos definir isso como um chamado ou uma vocação. Nós não temos só um ideal, nós temos um chamado de Deus. Nós somos vocacionados por Deus para algo muito maior do que nós e que nós não podemos ver. Funciona assim: Deus estabelece um propósito para mim e para você. O coração do homem se converte a esse propósito e passa a se alimentar da força que o mesmo propósito fornece, ainda que nos ambientes mais desfavoráveis. Quando nós entendemos, queridos, o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, quando Deus coloca isso muito claro no nosso coração, nós nos convertemos, quer dizer, nós fazemos de tudo agora, tudo que fazemos, todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério é voltado para esse propósito, quer dizer, nós nos convertemos a esse propósito, e esse propósito passa a nos alimentar no dia a dia. Por exemplo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós nos apegamos a essa grande comissão, por exemplo, nós sabemos que tudo que fizermos vai ser para alcançar o perdido, e nós também sabemos que Deus sempre estará conosco, quando nós buscamos estarmos mesmo inseridos nesse propósito da grande comissão. Então aí é um chamado para todos. Talvez você está pensando, mas Deus não tem um propósito na minha vida. Tem sim, esse texto que eu acabei de falar é um propósito, é um chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Mas Deus tem muitas coisas específicas que só você pode fazer, e tem muitas coisas específicas que Deus vai me usar, porque só eu posso fazer, porque Deus assim quis, né, nos dar esse privilégio, nos dar essa honra. Por exemplo, José do Egito, né? Deus o levantou no meio de todos os seus irmãos, né, para superar todas as dificuldades com que ele passou, preparando aquele jovem para algo ainda muito maior. Então eu faço uma pergunta para você nessa noite: você tem uma visão para a sua própria vida? É uma pergunta que fica aí para você. Foi Deus que plantou essa visão no seu coração? Você já teve uma certeza, a convicção que foi Deus que plantou essa visão no seu coração? Porque entender a própria vocação é a base para tudo que se vai abraçar ou renunciar na vida. Essa semana eu ainda conversava com a Ada. Nós vamos ter que renunciar a algumas coisas na nossa vida para que eu possa trabalhar ainda mais no ministério, para que eu possa avançar mais na obra do Senhor, para que Deus possa me usar como assim um dia Ele me chamou. Então nós vamos ter que abrir mão de muitas outras coisas que um dia pensávamos em fazer, em prol desse projeto muito maior do que tudo aquilo que podemos pensar ou imaginar. Então, nós precisamos de ter esse entendimento e essa certeza e a convicção. O coração de Deus arde, querido, por ver protagonizado o roteiro que um dia Ele criou a meu e a seu respeito. Deus tem um plano na minha e na sua vida, Ele criou um roteiro, né? Eu falo roteiro porque eu trabalho muito com vídeo, então Ele criou um roteiro, e Ele vai ficar, o coração de Deus, Ele arde quando vê que nós cumprimos isso cabalmente, seguindo a orientação do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, queridos, o chamado é a base de tudo na vida do cristão. Por exemplo, vamos olhar para a vida de Maria, mãe de Jesus, ainda na sua juventude, na fase mais fértil da vida dos jovens, né? Na fase, talvez no auge da vida dos jovens, em todos os sentidos, aquela jovem moça lá de Nazaré conheceu a sua vocação, né? Nós vamos ler lá em Lucas 1:26. Eu precisava ter deixado meu slide aqui mesmo, porque eu não precisava ficava abrindo a Bíblia aqui, mas agora vamos lá. Lucas 26, Lucas 1:26.
rapidinho aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos ver só alguns textos do chamado do Senhor na vida de Maria. Lucas 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E no versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós vemos nesse texto a jovem Maria sendo ali chamada para um propósito, querido, muito maior do que ela podia pensar ou imaginar. Logo no início, não sei se você consegue visualizar essa cena, o anjo Gabriel vem até ela, né? Provavelmente ela era uma jovem, né, cheia de Deus, e ali ela tem uma experiência sobrenatural com Deus, e ele aproxima e disse: salve, agraciada, favorecida, o Senhor está com você. Queridos, quando o Senhor nos apresenta um propósito, um chamado, Ele não está trazendo nenhum fardo que você não pode carregar. Ele deixa de aqui entender para Maria de cara: salve, agraciada, favorecida. Ele está dizendo assim para ela: minha jovem, Deus vai te dar a honra de um grande propósito, de gerar Jesus. É isso que ele estava falando para ela. Muitas pessoas acham que quando Deus nos dá, tem um propósito em nossa vida e nos dá, né, um trabalho a fazer, muitas pessoas acham isso muito pesado, queridos, mas não é. Você não pode entender isso como um fardo, você precisa entender isso como um privilégio, porque aí você abre mão de qualquer coisa. Eu gosto muito quando dizem de Billy Graham, não sei se é verdade, mas é muito legal. Eles falam que ele foi chamado para ser presidente dos Estados Unidos, e ele falou: olha, queridos, eu não posso, porque eu não posso me rebaixar. Eu já sou embaixador do Rei dos Reis, então eu tenho um trabalho muito maior do que ser presidente dos Estados Unidos. Olha, querido, que entendimento do chamado, viajar por todo mundo, pregando em cidades pequenas, grandes, né? Um trabalho que não dava status como presidente dos Estados Unidos, mas ele abriu mão. Mas nós podemos ter algumas dúvidas quando entendemos o chamado? Claro que sim. Olha o que Maria diz: ora, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Quando o anjo se apresenta a ela, ela ficou confusa, ela ficou perturbada. E ele diz assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Ele continua falando: não tenha medo, porque foi Deus que te escolheu para esse maior propósito que uma mulher poderia experimentar nessa terra. E ela sim, né, nós vamos ver lá no finalzinho, ela vai dizer: aqui a serva do Senhor. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então lá no final, depois dessa conversa, ela abre mão agora de toda aquela juventude, agora vai gerar um filho, de toda a situação que enfrentaria, porque ainda era uma virgem e ficaria grávida. Então teria como seria, né? Como Deus trabalharia tudo isso, como as pessoas entenderiam isso. Mas ela não olhou para as situações, ela olhou para aquela visão espiritual que Deus plantou no coração dela. E nós sabemos o resultado. Então tal projeto, querida, não cabia na lógica dela. Quando Deus nos chama, você precisa entender que o que Ele vai fazer é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. É muito grande para nós. Nós sermos chamados entre
bilhões de pessoas escolhidas para um propósito específico aqui nessa terra por Deus, é algo extraordinário, que nós deveríamos nos alegrar todos os dias, nós deveríamos acordar todos os dias os mais felizes do mundo por termos sido chamados por Deus. Mas isso, querido, demanda muita fé. Isso era muito grande para Maria, e muitas vezes, querido, a grande maioria das vezes o chamado de Deus para nós é muito grande para nós. Quando o pastor Marcos disse na época que me chamou, nos chamou para que nós nos preparássemos para pastorear uma igreja, queridos, é muito grande para nós, é muito grande para nós, não era, é muito grande para nós um chamado. Então, o chamado pode mover dramaticamente o eixo aos planos pessoais que cada um de nós tem, mas quando nós abrimos mão de tudo isso em prol do chamado, queridos, nós sabemos que o coração de Deus, como eu falei lá atrás, eu tenho certeza que Ele arde de alegria pela nossa vida. Também, no próximo slide aí, aceitar o chamado tende a ser o primeiro grande muro a superar. O primeiro grande muro que eu e você temos que superar é aceitar o chamado. Maria tinha que aceitar o chamado para que o plano de Deus se iniciasse na vida dela. Nós lidamos, querido, numa igreja em célula, com discipulado. Nós precisamos que todos os irmãos, que nós juntos possamos nos envolver, abraçar essa visão, de ganhar alma para Jesus, de transformar essa cidade com o poder de Deus. Então nós precisamos de juntos aceitar o nosso chamado. Somente um encontro impactante com o Senhor pode romper essas barreiras. Somente quando eu e você temos um encontro impactante com Deus, Deus traz ao nosso coração uma certeza que esse projeto é Ele que está nos chamando, que você precisa de ter a certeza que o projeto, que o plano, que a visão que Deus colocou no seu coração realmente vem dEle. Então nós precisamos também de ter esse encontro com o Senhor. Nós não podemos ir pelo menos simplesmente na pegada dos nossos irmãos, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências. O chamado é um privilégio e não um fardo a assumir. Como diz, alegra-te, muito favorecida. Foi o texto ali com Maria. Então você quer saber quando a sua fé será exigida? Eu te faço a pergunta. Você quer saber, medir, quando é que sua fé vai ser exigida? É quando a razão protestar. É quando Deus apresentar o plano para você e você vai começar a racionalizar. E você vai achar grande demais. E muitas vezes você vai achar que não é possível. Como eu falei lá atrás, você vai enxergar um grande muro na sua frente. Mas nessa noite que você tem o entendimento como José, um ramo que avança por sobre o muro. Por mais honroso que é fazer parte do plano de Deus, muitas vezes nos sentimos inadequados. Nós vimos o texto, a Bíblia diz que Maria perturbou-se, e o anjo diz, não temas. Outra coisa é o medo do fracasso, a ansiedade por não dominar todo o processo. Tem gente que quer dominar todo o processo. Ele quer abrir uma célula, ele quer liderar uma célula, mas ele quer ter o controle absoluto. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, só um instante. Se você faz a obra de Deus, se você entende que Deus te chamou para um chamado, que Deus te chamou para um propósito, para algo grande, se você quer realmente chegar no seu destino, eu te faço uma pergunta, você quer realmente chegar no seu destino? Então, está aí no slide, assente no banco do carona, não é você que dirige, deixe o Espírito Santo dirigir, uma vez que Ele não fornece o mapa do percurso para ninguém. Você quer servir a Deus, querido? Saia do volante, senta no lado do carona e deixa o Espírito Santo dirigir, porque Deus não deu nenhum mapa para ninguém saber o final. Deus não deu um GPS para que você possa se conduzir sozinho. Nós só podemos andar nas pegadas do Espírito Santo. Portanto, querido, é Ele que dirige a sua célula. É Ele que dirige o discipulado. Ele te dá o privilégio, Ele te prepara, Ele te capacita para você ser usado lá. Mas você precisa ter o entendimento que é o Espírito Santo de Deus que governa e direciona todo o trabalho de Deus aqui nessa terra. Como escreveu Davi, que é uma chave para mim e para você. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele
e no mais Ele fará. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Então, queridos, se nós queremos ter uma vida em Cristo, se nós queremos ser cristãos, cumpridores do propósito do nosso chamado, nós precisamos de entregar 100% do nosso caminho nas mãos do Senhor. E a primeira etapa, como eu falei lá atrás, é acreditar. Porque depois que nós acreditamos, entregamos a nossa vida, que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa cumprir os planos dEle, através das nossas vidas e nas nossas vidas, depois que virão os novos testes, os novos desafios, né? Como renunciar, como perseverar, como superar inevitáveis barreiras. Nós temos que ser como José, expert em superar barreiras e obstáculos. Foi assim com Maria, ela disse: como será isso? Foi assim com José, ainda jovem, quando ele teve, né, aqueles sonhos, quando ele pensava nos seus sonhos. Eu fico imaginando quando ele estava preso, quando ele estava como escravo, como ele estava naquele buraco. Aquele sonho que ele tinha tido lá na sua juventude ainda o alimentava, querido. E quando ele chega vice-governador do Egito, aquele sonho ainda o alimentava, que Deus estava o conduzindo para ser bênção, para ser um ramo frutífero junto à fonte, né, com os galhos que se estendem sobre o muro. Então Deus, Ele sabia, com certeza nós temos esse entendimento, que José nessa época tinha convicção, por mais que ele não sabia o resultado, por mais que ele não entendia muito o que estava acontecendo, mas ele se apegou àquele sonho, àquele propósito que Deus plantou no coração dele. Pense em Davi, o que não passou pela cabeça de Davi, quando o profeta Samuel chega ali e derrama azeite sobre a cabeça daquele pastorzinho de ovelhas, aquele rejeitado pela sua família, esquecido lá no meio do campo, e o profeta vai dizer que ele seria o próximo rei de Israel. O que passou na cabeça dele aquele dia? Será que ele duvidou, queridos? Era muito grande para ele, sim ou não? Ele era apenas um pastor de ovelhas, nem sua família acreditava nele, mas Deus já tinha escrito o roteiro da vida de Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele acreditou que o dia que Deus enviou aquele profeta, que aquele profeta ungiu, ele sabia que aquela promessa se cumpriria na vida dele. E ele tomou posse e viveu assim durante toda a vida. A mesma coisa Moisés, né, que não deve ter passado na mente dele, quando Deus o chama ali no deserto e pede para que ele voltasse lá no Egito para resgatar o povo. Milhões de pessoas, queridos, talvez 4, 5, 6 milhões de pessoas. Deus fala: Moisés, vai lá, fala com o faraó para libertar o meu povo. Queridos, era grande demais para Moisés. Talvez pela idade, já avançada em idade, pelas dificuldades que ele mesmo narra, que ele tinha dificuldade de se comunicar, mas é ele mesmo que Deus chamou, e é através da vida dele, e é com ele que o propósito foi cumprido. Querido, não tenha medo, né? Não desanime, não olhe para essas dificuldades. Nós precisamos de transpor essas dificuldades, crendo nas promessas de Deus. Então não deixe que os muros sejam limites para você. Pare de dizer, como Maria diz lá atrás: como será isso? E comece a dizer o que ela disse lá no final do seu diálogo com o anjo: aqui está a serva do Senhor. Diga assim: aqui está o servo, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor planejou. Foi assim que ela falou. Então, querido, nós precisamos dizer: Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor planejou. Precisamos ter essa coragem, querido, de dizer essas coisas. Receber uma visão é essencial. Mantê-la como fonte de vigor e direção será o grande desafio. Pessoas, circunstâncias, demônios militarão contra o propósito de Deus na sua vida. Muitas pessoas, muitas circunstâncias, demônios se levantarão para que esses propósitos de Deus não se cumpram na sua vida. Mas nós repreendemos isso em nome de Jesus. E nós profetizamos nessa noite, eu profetizo nessa noite, que o plano que Deus tem para a sua vida, o chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida, e através da sua vida se cumprirão. E nenhuma barreira do inferno se levantará para te parar, mas pelo contrário, para que você possa transpô-la, para que você possa a cada dia se tornar um perito, uma perita, né, em transpor
esses obstáculos. Eu fico olhando também quando Davi fugia do ódio mortal de Saul, que ele entra naquela caverna de Adulão, encontra ali aqueles 400 homens, aqueles homens ali também que estavam fugindo, né? E ele encontra aqueles homens perigosos, e ele transforma aqueles homens, querido. Ele começa a discipular, transforma aqueles homens, e esses homens depois deram sustentação a seu governo. Onde ele estava, querido, ele exercia o chamado que Deus tinha para ele de um líder de excelência. Paulo, a mesma coisa. Paulo, quando estava preso, sempre que estava preso, ele aproveitava todas aquelas oportunidades para escrever cartas às suas igrejas, que alimentavam as igrejas e que nos abençoam até hoje. É isso que Paulo fazia. Me prendeu, ele escrevia cartas. Estamos em quarentena, nós transmitimos pela internet. Não dá para fazer o culto aqui? Nós vamos transmitir pela internet, pelo rádio, pelo megafone, mas nós vamos pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Muros, algemas, injustiças, decepções, não para quem vive pela fé. Em 2 Timóteo 4:5 diz assim, 5 e 7, quando o apóstolo Paulo, já sabedor dos seus dias estavam findando, ali num calabouço, numa prisão em Roma, e ele começa a escrever a Timóteo, e ele vai dizer: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ele fala para Timóteo, seu filho na fé, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Querido, sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, presta atenção, sê sóbrio em todas as coisas. Ele está falando assim, tenha discernimento em todas as coisas, suporta as aflições, obstáculos, se prepare para transpô-los, para supere cada obstáculo e faça o trabalho de evangelista. Ele está falando assim, Timóteo, você é evangelista, eu sou apóstolo, não queira fazer o meu trabalho de apóstolo, faça o trabalho que Deus te chamou de evangelista, seja evangelista. Você é Timóteo, eu sou Paulo, pastor Davi é pastor Davi, pastor Reinaldo é pastor Reinaldo, pastor Marcos é pastor Marcos. Pastor Marcos, quando foi para os Estados Unidos, nós ficamos morrendo de medo, como vamos dar continuidade? Não somos como ele, e não somos mesmo, glória a Deus que não somos como ele, porque Deus o chamou e ele tem um dom, um talento, que é só dele, querido, e Deus usa ele poderosamente, mas Deus também nos usa, a cada um de nós, da forma que nós somos e que Deus trabalha em cada um de nós. Por isso, o reino de Deus, né, nós falamos que é um corpo, que todos nós somos muitíssimos importantes para Deus, muitíssimos importantes no reino de Deus, tanto você que está chegando agora, você que já está há muito tempo aqui, todo o trabalho do reino de Deus, segundo o propósito de Deus, dignifica e glorifica a Deus. Então nós vamos ver Paulo também dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo dá essas instruções para ele e fala, quanto a mim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu estou pronto para receber a coroa da justiça que está reservada para mim. Queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, combater o bom combate todos os dias, como esses personagens da Bíblia. E outra coisa, querido, é possível recuperar a visão perdida. Talvez você está assistindo e você fala, nossa, eu perdi então essa visão, né? Eu sei que Deus tinha um chamado. É possível recuperar a sua visão. É só olharmos para Pedro, quando Pedro nega Jesus, Pedro fraquejou a negar Jesus, ele estava sob uma pressão muito grande e ele negou a aliança que havia feito com Cristo, deixou de lado o chamado que havia abraçado. Lá em Mateus 23, mas Jesus, depois que ressuscitou, queridos, teve de ir e resgatar a Pedro aquele discípulo amado. Pedro resgata aquele que se sentia condenado, indigno do apostolado por ter negado o Senhor. Jesus vai ao encontro dele, Jesus o resgata e diz para ele, apacenta minhas ovelhas, volta para o seu chamado, volta para o propósito que eu te chamei, que o Pai te chamou, aquela aliança que nós fizemos, volta e retoma o seu chamado. E nós sabemos o trabalho do apóstolo Pedro.
Nós sabemos o ministério desse homem, como foi grande a sua primeira pregação, depois desse retorno à sua visão, milhares de pessoas se converteram a cada pregação e Deus usou poderosamente. Então eu te digo, querido, você talvez está desanimado, não desanima não, Deus te chamou. Deus escreveu um roteiro para a sua vida, e Ele tem um propósito para a sua vida, e você precisa de retomar a visão espiritual que Deus tem sobre a sua vida. Não desanime, porque muitas vezes as situações, os obstáculos, como eu falei, pessoas, ministério, Satanás, muitas coisas se levantam para tentar nos barrar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, querido, nós não podemos retornar, nós não somos os que retrocedem, nós avançamos para o alvo. Então Deus estará sempre disposto a restaurar o propósito daquele que o perdeu. Processos assim ocorrem também em outras esferas, por exemplo, no seio familiar, no empreendedorismo, né? no ensino dos professores, intercessores, profissionais diversos, em todas as áreas também, essas situações podem acontecer, mas nós precisamos de voltar ao nosso propósito. Pessoas que precisam ser resgatadas para retomar o curso traçado por Deus em suas vidas. Então todas essas situações dos empreendedores, chefes de famílias, muitos precisam de ser resgatados. E como eles serão resgatados? Quando você deixar Deus te usar, quando você retomar para a visão, para os trilhos, para os caminhos do Senhor, para as veredas do Senhor, Deus vai começar a te usar e essas pessoas começarão a retornar para o Senhor. Então, finalizando, nosso personagem central nessa história, que nós trabalhamos esses dias, foi José. Ele começou um jovenzinho recebendo sonhos divinos. Sua grande virtude foi nunca abrir mão deles, embora a maré da vida lhe tenha sido contrária por tanto tempo. Os muros não conseguiram tirar seu foco. Ele tinha uma visão sobrenatural. Esse foi um dos motivos pelos quais ele se tornou distinguido entre seus irmãos. Ele tinha uma visão sobrenatural que Deus havia plantado no coração dele. Por isso o texto disse: seus galhos se estendem sobre o muro. Não tinha muro nenhum que barrava aquele jovem. Por isso nós retomamos aquele último texto lá atrás. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. É isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu espero que juntos, queridos, nós possamos retomar a nossa caminhada. Estamos voltando aí com os cultos. Semana que vem no Tadel já vai ser presencial. Em nome de Jesus estaremos aqui reunidos. Nós precisamos caminhar juntos, porque o propósito que Deus tem na minha e na sua vida, Ele vai se cumprir a partir do momento que nós possamos agir em unidade, que nós caminhemos em unidade, como um corpo, né, como uma igreja, realmente de Cristo nessa terra. Aí sim, né, juntos. Eu costumo dar o exemplo do bambuzeiro. Você vê uma grande tempestade no bambuzeiro, eles dobram, as folhas saem, a chuva passa e eles voltam para o seu lugar de novo, e estão todos bonitos quando o sol vem. Quando nós estamos sozinhos, nós somos como uma árvore durante uma tempestade que está sozinha. Ela entorta toda, ela se quebra toda, porque ela não tem onde se amparar, ela não tem onde se buscar forças. Por isso que a Bíblia fala que é bom que não fiquemos só, né? Então eu estou doido para os cultos voltar, para que nós possamos dar continuidade.